Então, pessoal, eu retirei do texto, né, da música que nós trabalhamos, uma frase para nós analisarmos, tá? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Bom, essa frase aqui, na verdade, eu tenho nela duas orações. O que seria uma oração, pessoal? Seria uma frase em que eu tenho um verbo, né? A informação, ela gira em torno de um verbo, tá? Como é que eu sei quantas orações eu vou ter num período? Aqui eu tenho um período, certo? Como eu vou saber quantas orações eu tenho num período? Basta apenas contar o número de verbos. E aí eu vou saber quantas orações eu tenho nesse período. Ó, eu tenho aqui de verbo, eu prefiro, né? Prefiro sorrisos e os presentes que a vida, e aqui eu tenho trouxe para perto de mim. Então aqui eu posso considerar que eu tenho uma, né? Eu prefiro sorrisos. E aqui eu tenho uma oração. E os presentes que a vida trouxe para perto de mim seria outra oração, tá bom? Sendo assim, divididas as orações, nós vamos analisar cada uma delas no próximo vídeo. Bom, pessoal, agora eu preciso descobrir algumas outras informações aqui dessas duas orações que eu tenho. E a primeira informação que eu vou buscar, né, vai ser sobre quem cada oração, né, está se referindo, tá bom? Então a primeira oração que eu tenho aqui, ó, é eu prefiro sorrisos, tá? Eu achei o verbo, eu vou perguntar ao verbo: quem prefere sorrisos? E aí eu vou ter a resposta: eu. Tudo bem? Na oração, em seguida, os presentes que a vida trouxe para perto de mim. O que a vida trouxe, né? Não, o que trouxe para perto de mim, na verdade? O que trouxeram para perto de mim? A vida. Então, essas informações que eu marquei são sujeitos. Por quê, pessoal? Porque sujeito é aquilo, né? É sobre quem o resto da frase dá uma informação. Tudo bem? Bom, pessoal, aí agora eu tô aqui com o material que eu enviei para que vocês copiassem ou, né, fizessem a cópia caso quisessem, tá bom? Então, nós descobrimos que sujeito é sobre quem o resto da frase está dando uma informação, certo? E nós vamos ver que nós temos alguns tipos de sujeito que vai considerar o que, pessoal? Vai considerar a quantidade daquilo que eu vou chamar de núcleo. O que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é aquela informação mais importante que eu tenho dentro do sujeito, tá bom? Então, o primeiro sujeito que eu vou ter aqui para analisar é o sujeito simples, tá? Então, o que é o sujeito simples, pessoal? É aquele sujeito em que eu tenho um núcleo único, ou seja, eu tenho apenas um núcleo do sujeito, tá bom?
Vamos analisar isso na frase? Ó, Paulo comprou uma bicicleta. Achei o verbo. Pergunta ao verbo. Quem comprou? Foi Paulo. Aqui, eu tenho apenas uma palavra mais importante, tá? Se eu tenho apenas uma palavra mais importante, o sujeito é simples. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma outra frase, tá? Uma outra oração, para que a gente possa fixar bem o sujeito simples. A casa de Joana é branca. O que era branca? A casa de Joana. Então, toda essa informação aqui é sujeito. Mas eu tenho dentro desse sujeito uma palavra que está representando o ser, né? O objeto, ou a pessoa, ou o animal, ou, né, o ser, né? Sobre quem a frase está falando alguma coisa, né? Quando eu dou a informação era branca, eu me refiro a Joana ou me refiro à casa? Sim, eu me refiro à casa. Isso quer dizer que casa é a palavra mais importante. E aqui, como eu tenho apenas uma palavra mais importante, a informação está se referindo a apenas um dos itens aqui desse sujeito. Eu tenho sujeito simples. Então, a casa de Joana é meu sujeito simples. Casa é o meu núcleo. Ou seja, a palavra mais importante que eu tenho nessa oração. Bom, pessoal, agora nós vamos para o sujeito composto. Se no sujeito simples eu tenho apenas um núcleo, né? No sujeito composto, eu posso ter 2 ou mais núcleos, tá? Vamos analisar a frase? Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Quem fez os doces da festa? Camila e Lorena, tá? Feito isso, eu vou olhar as palavras mais importantes. Quando eu digo fizeram os doces da festa, a quem está ligada essa informação? Ah, está ligada a palavra Camila e está ligada a palavra Lorena. Então, eu tenho 2 palavras mais importantes, 2 núcleos. Então, por isso, dessa vez, eu tenho um sujeito composto. Bom, pessoal, continuando aí, ó. Agora, eu tenho aqui o chamado sujeito oculto. Ele também pode ser chamado de sujeito desinencial e também de implícito. Tá bom? Eu tenho 3 nomes diferentes para ele, tá? Que é o que, gente? A informação ela não aparece de forma explícita, né? Então, vamos lá. A informação, né? Ela não aparece de forma explícita. Deixa eu coisa um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Ela não está clara. Você tem que descobrir através do verbo, tá bom? Então, vamos lá. Estamos muito orgulhosos de você.
Quem é que está muito orgulhoso de você? Nós. O nós estava escrito aqui? Não. Mas pelo verbo, né, estamos, eu entendo que o nós poderia ter sido colocado aqui. Quando eu tenho essa compreensão, é porque eu tenho um sujeito oculto, ou sujeito desinencial, ou sujeito implícito, tá bom? Então, pessoal, até agora o que nós falamos? Sujeito simples, composto, oculto, todos eles são sujeitos determinados. Por quê? Porque eu consigo identificar sobre quem a frase está falando, tá bom? Então aqui eu coloco para vocês uma frase com sujeito determinado e outra frase com sujeito indeterminado, tá bom? Na primeira, Rita disse que vai chover. Quem disse? Rita. Eu consigo identificar sobre quem o resto da frase está falando. Agora de baixo, disseram que vai chover. Quem disse? Até você achar quem disse, vai demorar. Esse negócio de disseram, pegaram, não há como determinar. Então é um sujeito indeterminado, tá bom? O determinado nós já estudamos aqui em cima. Então, o sujeito indeterminado é aquele que a gente não consegue identificar, tá bom? E ele acontece de duas formas. Olha lá, pessoal. Primeiro, o verbo na terceira pessoa do plural. Tá? Verbo na terceira pessoa do plural. Esqueceram, falaram. Sabe aquela fofoquinha? Falaram de mim, quem falou? Não dá para identificar. E ele pode acontecer também dessa forma. Precisa-se de vendedores, né? No caso, o verbo vai estar na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, né? Precisa-se, vende-se, tá? Então, eu tenho dessas duas formas o sujeito indeterminado, em que eu não consigo identificar exatamente quem foi sobre quem o resto da frase fala alguma coisa. E por último aqui, pessoal, eu tenho aquele que eu vou chamar de sujeito inexistente. É um caso de oração sem sujeito. Sujeito inexistente, sujeito e oração sem sujeito é a mesma coisa. São os casos em que o sujeito não existe, tá? Por quê? Porque os verbos são impessoais. Eles não representam as pessoas do discurso, tá? Não tem como alguém ter feito isso. A ideia é essa. Então, vamos lá, vamos ver nas frases. Eu vou ter casos de sujeito inexistente em fenômenos da natureza. Nevou. Nenhum ser da face da Terra é capaz de fazer nevar. Então, nevou o dia todo é um caso de oração sem sujeito. O verbo fazer, que me dá sentido de tempo, decorrido, né? Também é um caso de oração sem sujeito. Faz 3 anos que estudo nesta escola. O verbo haver, né? Há muita gente na praia. Também é um caso de oração sem sujeito, né? Ou na minha família houve um caso parecido. Aí você fala, mas tem na minha família aqui, professora. Mas esse houve aqui, você pergunta, quem houve um caso desaparecido? Você nunca vai ter a resposta de na minha família. Então, se eu tiver o verbo haver, né? Ele vai ser um caso de oração sem sujeito também. Então, é um resumo dos casos de oração sem sujeito, tá bom, pessoal?
tchá, tchacu, tum, tchá, tchá, cu, tum.